Olá, bom dia. Vamos mais um resumo da aula de ontem e hoje vamos continuar com a comunicação inteligente, uma comunicação mais complexa para fazer frente a um mundo também ele mais complexo. E vamos seguir o modelo da nova comunicação da Escola de Palo Alto e vamos começar com o quadro de referência desse modelo, para depois vermos as aplicações. Esta teoria estuda não apenas a simples transmissão de uma mensagem, mas como a comunicação afeta o comportamento e como o comportamento afeta essa comunicação. Portanto, relaciona muito intimamente comunicação com comportamento. E vamos ver como. Esta teoria, portanto, estuda a comunicação como uma interação organismo-meio, em que o primeiro, normalmente é o ser humano, o organismo é o ser humano, e o meio pode ou não incluir outras pessoas presentes. Podemos estar a fazer uma gravação, como eu estou a fazer agora, a dirigir-me a outras pessoas que não estão presentes. E não, portanto, não, esta teoria não estuda a comunicação como um fenómeno unidirecional, como as teorias lineares em que estudam a comunicação a partir do emissor que envia uma mensagem que o receptor vai receber. A comunicação é circular, portanto, ou seja, se a linear seria A, B, C, D, por aí fora. A circular é desta forma. A teoria estuda os efeitos da pessoa A sobre a pessoa B, até aqui tudo bem, mas depois toma em consideração que tudo o que B fizer na sua resposta influencia o movimento seguinte da pessoa A. E além disso, reconhece que ambos, as pessoas A e B, são influenciadas pelo contexto em que as suas interações ocorrem. Portanto, este contexto é influenciado pelas pessoas e, eh, eh, por sua vez, ela influencia as pessoas e, por sua vez, é influenciado pelas pessoas. Portanto, há aqui um círculo que engloba não só as pessoas e as relações entre elas, como o contexto e as relações do contexto com elas. Nesta comunicação circular, temos que admitir que se há influências mútuas, então quer dizer que existe relação. Se não houver relação, não há influência nenhuma. Portanto, se há influências mútuas, há relação. E assim, o foco desta teoria transfere-se dos elementos artificialmente isolados que temos, por exemplo, no modelo linear, emissor, receptor, artificialmente isolados, porque eles não estão isolados, estão em relação, para as relações entre as partes de um sistema muito mais vasto. As partes incluem, portanto, as pessoas e os elementos do contexto. Portanto, foca-se mais nas relações do que propriamente, nas relações entre os elementos do que propriamente nos elementos. E estas relações manifestam-se como? Como é que nós sabemos que tipo de relação é? Através da comunicação. Ou seja, conforme as pessoas comunicam, nós percebemos que tipo de relação é que elas estão a estabelecer. Vamos aqui a algumas ideias principais. A primeira é que todo o comportamento é interação, não é o comportamento quando estamos isolados, por exemplo, na casa de banho a tomar banho. Obviamente que aí não há comunicação. Mas todo o comportamento é interação e não só a fala, portanto, um comportamento que não seja só a fala, é comunicação. E porquê? Porque todos os comportamentos se enquadram naquelas três categorias que nós falamos. Comportamento verbal, usando palavras, comportamento não verbal, usando gestos, posturas de corpo, e comportamento paraverbal, usando aqueles sons que não são palavras, como resmungos, suspiros, risos, e até o silêncio, que não é a ausência de som, até o silêncio pode servir para comunicar. Portanto, todos os comportamentos humanos se enquadram nestas três categorias e cada uma destas categorias tem um valor comunicacional. Nós fazemos estes comportamentos, para comunicar. Portanto, todo o comportamento é comunicação. Em toda a comunicação, é a segunda ideia, manifesta-se uma relação. Já vimos isso. Porquê? Porque todo o ato com valor comunicacional implica que nós nos relacionemos com esse alguém, esteja ele presente ou distante. Eu só comunico com alguém quando me relaciono com a pessoa. Se eu não me relaciono com a pessoa de todo, então não há comunicação. E esta relação transparece tanto no conteúdo, naquilo que nós dizemos, como na forma como nós comunicamos.
Outra ideia principal é que na comunicação tudo influencia tudo. Já vimos isso. A influencia B, a resposta de B influencia A, ambos são influenciados pelo contexto e o contexto é influenciado por A e B. Portanto, é um conjunto, é tal comunicação circular, onde tudo influencia tudo, todos os elementos se influenciam uns aos outros. Isto implica que só sabemos o que se passa numa relação entre A e B quando conhecemos as pessoas A e B, o contexto passado e presente dos dois e as influências entre todos estes elementos. Complicado? Ah, sem dúvida que é complicado. Conseguimos saber isto tudo sempre? Não, de todo. Não é possível saber tudo de todos estes elementos. Então, como é que devemos fazer face a isto? Bom, primeiro devemos querer evitar a injustiça de fazer julgamentos e tirar conclusões precipitadas. Depois, devemos ser humildes nesses nossos julgamentos. E como é que nós fazemos? Bom, o princípio de que sabemos pouco, ou mesmo nada, mas sabemos pouco sempre, nada a maior parte das vezes, mas pouco é sempre, é um princípio que nós devemos partir sempre. Um princípio que nós devemos partir sempre. Mas não nos devemos resignar a isso. Então o que é que devemos fazer? Cultivar a nossa curiosidade. Curiosidade de saber mais, de investigar mais, de saber o porquê, o para quê, onde é que aconteceu, como é que aconteceu. Querer saber. E temos a ter a intenção que esta qualidade da curiosidade tem um ganho secundário muito importante, porque é uma daquelas características humanas que ajudam a manter uma certa juventude. Porquê? Porque sendo curiosos, nós mantemos interessados pela vida, pelas coisas da vida. E estar interessado na vida é um sinal de juventude. Além disso, as crianças, como sabem, têm essa característica da curiosidade. Agora vou pôr-vos um desafio. Como é que interpretariam este comportamento? Imaginem-se nesta situação. Vocês estão do lado de fora do jardim de uma casa de campo, estão a olhar por cima de uma sebe e imaginem-se a observar um homem barbudo. Que faz o quê? Que rasteja, que se levanta, que se agacha, que espia entre os arbustos, percorre as suas veredas, olha constantemente por cima do ombro, vai grasnando sem interrupção. Como é que vocês interpretariam isto? Provavelmente, como eu interpretaria, é que esta pessoa não estava bem boa da cabeça, estava a transvariar, com certeza. Bom, esta pessoa é esta que estamos a ver aqui na fotografia. Talvez reconheçam aqui Konrad Lorenz, o etologista, Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1973, o fundador do estudo dos animais, a etologia, e que esta situação que eu descrevi, ele conta na sua autobiografia, quando reparou que as pessoas do lado lá da sede estavam com um ar espantadíssimo a olhar para ele. E o que é que ele estava a fazer? Uma das suas experiências de impressão, de imprinting, com os seus patinhos, em que ele se substitui à mãe pata quando os patinhos saem do ovo, e a partir daí ele passa a ser a mãe pata, passa a ser a ligação das patinhas, em vez de ser a mãe pata, passa a ser a ele. E isto foi uma descoberta muito importante que ele fez, com grandes implicações na psicologia, porque depois percebeu-se que isto acontecia com todos os seres vivos, de uma forma mais elaborada nos seres vivos mais elevados, mas acontece, como acontece nos humanos, e que é um fator importantíssimo de sobrevivência. Ora, como é que conseguimos compreender corretamente estes comportamentos e não lhe atribuir qualidades falsas, como nós acabamos de fazer aqui com o nosso Konrad Lorenz? Bem, a verdade é ampliando a nossa observação para as relações entre a pessoa e outras pessoas, neste caso a pessoa e os patinhos, ou a pessoa e o contexto, no presente ou no passado. Percebendo o contexto deste comportamento de Conrad Lorenz, ficamos a perceber completamente e achamos já o comportamento dele não só racional, como até científico. Chegamos aqui ao fim. Agradeço a vossa atenção. Já sabem que na próxima aula vamos ter mais uma crónica do Lídia Jorge, a Ópera das Crianças, se não me engano. Até lá, uma boa semana, boa votação no fim de semana e até para a semana. E obrigado mais uma vez.